E aí galera, beleza? Aqui é o Mike novamente. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma ferramenta que já tem há bastante tempo no mercado e que ela vai ajudar muito a tarefa de vocês em manter código CSS nos seus projetos com front-end. Trata-se do SES. O que é o SES? É um pré-processador de CSS que auxilia na produção do seu código. Como que ele faz isso? Bom, usando o SES, ele vai te ajudar na produtividade do seu código, ele vai diminuir a repetição que você faz, a quantidade que você usa de código, você vai diminuir essa quantidade que você coda no CSS, além de te permitir usar recursos que não existem no CSS nativamente, que é o uso de variáveis, funções, como em outras linguagens de programação. Então é basicamente você pensar assim, você já usa muitos recursos na programação, quando você programa, como lógica de programação, operadores, funções e uso de variáveis, e o SES traz isso para o CSS, onde não existe isso nativamente. Então é sobre ele que a gente vai passar por cima aqui, vendo as principais funcionalidades, o básico para você já começar a utilizar ele em seus projetos. Vamos fazer a instalação então do SES na sua máquina de trabalho. Primeiro, ele é disponível para qualquer ambiente que você use, tanto Windows, Linux ou Mac. E você pode instalar ele de N maneiras. Vamos então aqui dentro do site, em Learn SES, você tem aqui o link para você ir para a guia de instalação. E você pode usar ele como uma aplicação. Tá? Existem essas aplicações aqui que fazem o pré-processamento desse código SES para CSS, e o que eu recomendo, já que você não vai precisar pagar, não precisa instalar nenhuma interface gráfica para isso, é você usar a linha de comando, porque é muito simples para você fazer a transformação desse código SCSS para CSS. É isso que a gente vai utilizar. Como eu estou usando o Windows, eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação no Windows, mas é super simples em qualquer ambiente, tá? A primeira coisa que a gente faz é que a gente pode instalar via gerenciador de pacotes, usando o Node. Se você tiver o Node instalado na sua máquina, é só você executar esse comando que ele vai instalar o SES globalmente. Se você não quiser usar o Node, você quiser baixar ele, inclusive eles colocam aqui que essa implementação aqui ela roda um pouquinho mais lenta do que essa opção aqui, que é a que eu fiz para instalar na minha máquina, que eu baixei do GitHub o pacote, por exemplo, para o Windows 64, eu fiz o download desse pacote, e aí com esse pacote é só você descompactar numa pasta no seu computador. Então eu descompactei aqui no Drive C, ficou a pasta aqui. Ela tem o executável do SES e tem esse folder src com as inclusões. Depois que você descompactou aqui, você precisa adicionar ao seu path do Windows esse caminho aqui para que você possa executar no command o comando SASS, que é o comando SES. Para fazer isso, a gente vai abrir nosso painel de controle, as variáveis do sistema do Windows. Vai abrir aqui propriedade do sistema, variáveis de ambiente. E aí você vai procurar aqui no variáveis do sistema a variável path, que é essa variável aqui. Se ela não tiver, você vai criar uma com esse nome. Muito provavelmente você vai ter. É só clicar nela em editar. Aí você vai clicar em novo e você vai pegar e adicionar esse caminho aqui. Eu já adicionei. Vai ficar esse caminho disponível para o path. Você vai dar OK e salvar. Depois disso você pode abrir uma janela do terminal, do command, e aí você pode testar se está tudo instalado, rodando o SES com o argumento version. Se aparecer o nome da versão, é que está tudo OK. Então agora com tudo instalado, a gente, para transformar os nossos arquivos SCSS em arquivos CSS, a gente vai usar a linha de comando. Então, eu criei aqui um arquivo chamado styles.scss, essa é a extensão dos arquivos SES, tá?
E agora, para eu transformar esse arquivo em CSS, eu vou rodar o SAS, vou colocar o nome do arquivo que eu tenho e vou colocar para qual saída que eu quero. No caso, styles.css. Então ele funciona assim, você passa o nome do comando, que é CS, passa o nome do arquivo que você quer transformar e a saída. Então é input, output. Quando você clicar aqui, ele vai gerar para você o arquivo styles.css na mesma pasta, porque eu não coloquei de pasta separada, e vai criar também um arquivo map. Esse arquivo aqui é um arquivo para fazer o mapeio das funções que a gente coloca aqui dentro, aqui para quando você fizer um inspecionamento de código lá dentro do browser. Isso aqui é mais para desenvolvimento, tá? Então ele gerou o arquivo CSS a partir desse comando aqui. Gerou em branco porque a gente não tinha escrito nada aqui no SCSS. Só que toda vez que você fizer, então, por exemplo, eu faço aqui uma regra e aí eu coloco em salvar, eu preciso vir aqui e gerar o arquivo CSS. Coloco o comando e automaticamente ele gera para a gente. Baseado no arquivo SCSS, ele vai para o arquivo CSS. Só que fica ruim você fazer assim. Toda vez que você fizer uma alteração, você vem aqui e executa um comando. Então, por isso que a gente trabalha com a variável watch, com o argumento watch. O que ele vai fazer? Quando você executa isso aqui, ele vai escutar as mudanças que tiver no arquivo principal e vai automaticamente fazer elas no arquivo CSS. Então eu vou abrir aqui do lado, só para a gente ver aqui. Então se eu vier aqui e adicionar mais uma regra de estilo no meu arquivo SAS e der um salvar, automaticamente ele vai gerar aqui enquanto a gente tiver com essa janela aberta, escutando a mudança do arquivo. Então agora a gente vai ver como a gente pode tirar melhor proveito do SAS na hora de desenvolver o seu CSS. Bom, a gente já viu que qualquer regra que a gente escrever aqui, ela vai ser replicada no arquivo CSS depois que a gente faz, que a gente salva o arquivo SAS. Primeira coisa que a gente vai ver são as variáveis, como é que a gente pode utilizar elas. Então digamos que a gente tem várias referências a uma mesma cor no seu projeto. A gente pode fazer isso, como são várias referências durante o projeto inteiro, a gente pode trocar essas referências por uma variável. Porque se lá na frente no projeto a gente precisar substituir essa cor, por exemplo, aqui no caso que eu estou usando como cor, a gente vai substituir em um lugar só. Então a gente cria a variável colocando um cifrão na frente e coloca um nome que você preferir. E aí você vai colocar o valor como se fosse qualquer elemento. E aí agora aqui no seu código você pode substituir as referências com o nome da variável. E quando você faz isso, automaticamente ele reflete no seu CSS, pega onde está a variável e coloca o valor dela. Posso criar uma segunda variável. Vou colocar aqui cinza. E aí a gente pode colocar ela também como uma variável em outro elemento. E aí automaticamente ele imprime esses valores para a gente, facilitando muito essa tarefa de trocar elementos que são repetidos várias vezes no projeto. Outro recurso que para mim é o melhor do SAS é a questão de aninhamento, ou nesting em inglês. Que isso significa? No CSS, para a gente escrever itens que são filhos que recebem herança de alguns outros elementos, a gente precisa fazer assim. Por exemplo, se eu tivesse que mudar uma cor de um LI que esteja dentro de um L, numa fonte, eu coloco dessa maneira. Se eu precisar fazer agora, estilizar
o link nesse LI, eu vou usar dessa maneira. No SES, a gente pode colocar isso tudo aqui sem precisar repetir várias vezes o mesmo elemento. Então a gente tira tudo isso aqui, a gente pode fazer assim. Abrir o L e dentro dele, ou seja, alinhado ao L, a gente pode colocar quaisquer elementos que a gente deseja. A gente pode colocar o LI e pode colocar o nosso link aqui. E o resultado vai ser esse. Ao mesmo tempo, a gente pode, dentro do alinhamento aqui, a gente pode colocar propriedades para cada elemento que ele imprime em separado no CSS, como a gente faz da maneira clássica. Só que assim a gente organiza melhor o nosso código e também dá mais limpeza para a gente entender ele na hora de olhar aqui e verificar qual é o nosso fluxo de trabalho. A gente pode, inclusive, por exemplo, se eu fosse colocar mudar alguma propriedade desse elemento link, quando tivesse um hover, por exemplo, a gente colocaria dessa maneira e ele vai imprimir aqui. No caso aqui no SES, eu não preciso nem colocar esse hover aqui fora. Eu posso tirar e colocar aqui dentro. A gente só precisa adicionar antes o símbolo do e-comercial, que aí dessa forma ele vai reconhecer que esse hover pertence a esse link aqui. E aí ele fica da mesma maneira lá. E você pode usar esse alinhamento infinitamente, tá? Então posso colocar aqui size médio e ele vai criando tudo separado para você e você vai organizando melhor o seu código visualmente. Uma outra coisa que a gente pode usar no SES é a questão dos módulos ou importação de arquivos. A gente pode dividir o nosso arquivo SES em vários arquivos menores. Inclusive, essa é uma prática recomendada, importar eles e usar todos os elementos de um arquivo no seu arquivo que você estiver editando como se fossem módulos. Então a gente vai criar aqui um novo arquivo, a gente coloca um underline na frente desses módulos, chamar ele de base.sss. Aqui a gente pode criar algumas variáveis, por exemplo, essa aqui, variável primary, secondary. Ok. Agora essa aqui está nossas variáveis. Agora a gente quer usar elas aqui no nosso arquivo principal. Como que a gente faz? A gente importa ela usando @use e coloca o nome do arquivo. Não precisa colocar o nome total, o nome completo do arquivo com underline, o .sss, que ele vai reconhecer a importação. Quando a gente fizer isso, a gente pode vir e usar as variáveis que estão nele aqui como se fossem módulos. Então a gente vai colocar o base, ponto, e coloca o nome da variável. Ele vai pegar a informação aqui do nome da variável e vai imprimir aqui. A gente pode também substituir nossa cor secundária, sempre usando o nome do módulo e imprimindo os valores dele. O mixing é um outro recurso que a gente pode utilizar para acelerar o nosso desenvolvimento com CSS. Então eu vou limpar ele aqui. O mixing é como se fosse uma função. A gente cria o nome dessa função ou @mixing e coloca o nome que a gente quiser. Por exemplo, criar um mixing chamado transform. Isso aqui é basicamente para a gente repetir elementos que vão ser repetíveis em muitas situações. Então, por exemplo, para uma operação no CSS de transform, basicamente a gente coloca ela assim, por exemplo, para fazer o transform scale e vai colocar aqui o valor, certo? Só que vou colocar aqui 1.1. Só que o transform, ele tem em outros browsers, ele tem outros nomes que a gente vai usar nele. Então eu teria que pegar e repetir ele várias vezes. Isso aqui é para ele ficar cross-browser
e se comportar igual em todos os tipos de APIs de browser. Só que você precisa digitar várias vezes. Isso aqui não é interessante. O que a gente faz? A gente cria o mixin, coloca um nome, por exemplo, de uma variável. Vou colocar aqui o nome S. E aí a gente vai pegar e vai substituir aqui pela variável. Tá? O que isso aqui significa? E quando eu chamar o mixin transform passando um valor para ele, ele vai pegar esse valor e vai replicar aqui. Como que a gente faz isso? Então, digamos que você tem uma classe chamada box e você queira usar esse mixin aqui. Você vai usar a diretiva @include e você chama o nome do mixin, por exemplo, transform. E agora você pode passar o valor que você quer. No nosso caso lá, a gente quer fazer uma transformação de escala 1.1. Quando a gente salvar aqui, ele vai pegar esse valor de scale 1.1 e vai aplicar aqui no na nossa classe box. Tá vendo? Então ele pegou essa função que a gente chamou aqui, você pode colocar qualquer nome, tá? Não tem problema. Eu usei o mesmo nome do elemento aqui dentro para poder ficar fácil de identificar. Vai passar o valor e ele vai colocar esses valores aqui dentro. E aí qualquer valor válido de CSS aqui, você pode pegar e passar que ele faz essa tarefa de repetir várias vezes uma coisa que você precisa ficar repetindo direto. A extensão ou herança do SES é uma forma de você criar alguns elementos que vão complementar outras classes suas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma extensão para uma caixa de mensagem. Você usa essa diretiva porcentagem e coloca o nome da extensão que você quiser. Vou colocar mensagem. E aí você coloca como se fosse uma estilização normal que você quer fazer. Ok, isso aqui é uma diretiva de uma caixa de mensagem. Agora, digamos que eu tenho uma caixa de mensagem de erro e tenho uma caixa de mensagem de sucesso. Ambas compartilham os mesmos elementos aqui. Ela tem o mesmo valor de borda, o mesmo valor de padding. A única coisa que vai diferenciar é que a cor da borda no erro vai ser vermelha e na de sucesso vai ser verde. Isso. Vai ser verde. Então aqui ele já imprimiu o erro. Só que agora eu posso chamar essa diretiva aqui de extensão com extend o nome da extensão que eu quero usar. No nosso caso é o mensagem. Então a gente coloca aqui em ambas. Faltou um ponto e vírgula. E ele vai imprimir para ambas aqui, até de uma maneira inteligente, né? Ele vai dizer que sucesso e erro têm o mesmo valor, só que erro vai ter essa cor do jeito que a gente colocou aqui. Se no futuro você precisar incluir mais itens aqui para a diretiva, você faz uma vez só, ao invés de ir em vários elementos. Automaticamente ele já faz para a gente todas essas diretivas. Com o SES, a gente também pode usar operadores matemáticos para a gente fazer cálculos e ter o retorno desses cálculos no CSS. Então, como que a gente pode fazer isso? Criar uma classe aqui, chamada artigo, e vou colocar uma diretiva nela aqui, uma propriedade, e aí eu vou dizer que a largura dela vai ser um cálculo de 600 pixels dividido por 900 pixels, e aí eu coloco vezes 100%. Exemplo, como que isso aqui vai ficar? Ele já vai fazer o cálculo para a gente, eu posso até colocar as medidas aqui em pixels. Por exemplo, 600 pixels dividido por 960 pixels vai ter um valor,
Isso aqui multiplicado por 100% vai retornar para a gente esse valor aqui. Você pode usar esse cálculo já com as medidas. Então, por exemplo, se você quiser mudar a medida aqui, ele também vai funcionar da mesma forma. Tá? Outro valor aqui, ele vai mudar para a gente lá, usando essa parte de cálculo do SES. Por último, eu quero mostrar para vocês alguns argumentos relevantes aí que você pode usar na linha de comando do SES. Então, primeiro eu vou pausar aqui o que a gente está assistindo. E agora, o primeiro argumento que eu quero mostrar é o Style. Existem vários estilos e o que eu mais uso é o Compressed. Quando a gente usa esse estilo Compressed, o que ele vai fazer? Ele vai comprimir já o nosso arquivo CSS resultante. O que é comprimir? Ele vai retirar todos os espaços do arquivo e vai deixar tudo em uma linha só, usando esse argumento Compressed. Isso serve para a gente reduzir o tamanho do arquivo CSS resultante do SES. Um outro argumento que você pode utilizar, que eu acho relevante também, é você não gerar esse source map aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e deletar o source map, eu posso passar aqui, vou tirar o compressor e vou passar o argumento no source map, que ele vai fazer as mudanças no seu arquivo sem gerar aquele source map aqui. Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar o link do site do SES aí na descrição. Aqui você vai ver como tem todos esses links para instalar que a gente viu. Tem aqui o Learn SES, onde você vai ver tudo isso, essas partes que a gente viu, além de outras técnicas mais avançadas para a gente utilizar o SES. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí para ajudar, se inscreva no canal para você receber mais conteúdo como esse no futuro. Valeu!